Olá, começa agora mais uma edição do Tech Startups, o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Segue a gente nas redes sociais, @agromaistv. Lá você vai ficar por dentro de tudo sobre o agro, esse setor que move a economia do nosso país. No programa de hoje, vamos conhecer mais como pesquisadores do Brasil, Canadá e Estados Unidos têm utilizado a inteligência artificial para prever a qualidade da carne. A tecnologia usa técnicas de visão computacional e inteligência artificial para prever maciez e gordura intramuscular de carnes bovinas e suínas cruas, usando apenas fotos tiradas com o celular. Para entender melhor essa inovação, que pode revolucionar a forma como escolhemos a carne para o nosso churrasco de fim de semana, por exemplo, a gente conversa com Dário Oliveira, pesquisador da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getúlio Vargas, um dos grandes nomes por trás desse avanço. Dário, seja muito bem-vindo e obrigado pela participação. Obrigado, tudo bom? Tudo bem, Dário. Como surgiu essa pesquisa? Então, essa pesquisa ela surgiu no contexto maior de uma colaboração com a Universidade de Wisconsin, Madison, que tem um grupo forte de agricultura digital. E aí existe sempre essa necessidade de colaboração de uma parte mais teórica, metodológica, que a gente traz aqui da Escola de Matemática, para uma aplicação mais concreta e as demandas que vêm da agricultura digital. E, então, essa colaboração permite esse tipo de projeto que é interdisciplinar na origem, né? Então, foi assim. E a partir daí, essa pesquisa traz essa inovação que é prever a maciez e a gordura da carne. Como que vocês chegaram, né, nessa metodologia? Qual desses dois atributos é o mais desafiador para prever a qualidade da carne a partir da foto tirada pelo celular? Uhum. Então, a gente ali foi interessante esse projeto que no ciclo produtivo, né, existem várias possibilidades, várias entradas de tecnologia, de IA, no processo de produção de carne e consumo, no final das contas. E na parte toda de produção, geralmente existe um controle maior da qualidade do dado, enfim, e mais acesso mesmo, estruturação para que você consiga embutir tecnologia nisso. Mas na ponta ali do consumidor, geralmente é um pouco mais complicado, a qualidade do dado, como é que você coleta. E aí a gente resolveu tentar atacar essa ponta, né, que é a ponta imaginando um consumidor no mercado, quando ele for escolher a carne dele, qual que ele poderia escolher da melhor maneira possível. E aí a gente tinha essas duas métricas, né, tanto a maciez da carne e a outra essa gordura, né, intramuscular. E, na verdade, do ponto de vista metodológico, a qualidade da maciez da carne é mais fácil porque vira um problema de classificação. Nesse projeto, a gente dividiu em macio, intermediário e dura, né? E esse é um processo mais fácil do que você prever o valor exato da gordura intramuscular, que a gente, né, em matemática, é um problema de regressão, um problema mais complicado de você resolver com modelos de aprendizado de máquina. Então, é mais fácil a gente identificar a categoria de maciez do que o valor exato de gordura intramuscular, que é outra variável que a gente sempre disse. E foi bem nos dois, mas o problema da classificação é mais simples. Como é que foi essa aplicação da tecnologia? Vocês fizeram essa pesquisa num ambiente controlado, né? Como é que já tem uma possibilidade de fazer essa aplicação dessa tecnologia, por exemplo, no açougue, no supermercado, né? Onde no ambiente que é não controlado, tem variação de iluminação. Como é que funciona? Já teve essa etapa? Então, exato. Na verdade, a gente ainda não avaliou. Você tem, assim, toda a razão. O ambiente controlado, e por isso que na indústria, né, ou numa coleta controlada, é sempre a primeira coisa que a gente faz ali como ciência. Mas num ambiente de supermercado, por exemplo, você tem esses problemas de iluminação, né, que refletem a embalagem de maneira diferente. Você tem, sei lá, de repente o adesivo do preço, né? Às vezes ele fica exatamente num pedaço do corte que é o pedaço que traz a informação para o algoritmo conseguir entender se a carne é macia ou não.
Então tem uma série de desafios ali que num ambiente real a gente sabe que vão se apresentar e que existe essa etapa de produtização que a gente não fez, que vai trazer esses desafios que a gente tem que resolver. O lado positivo da história é que a gente sabe que, tendo as condições, funciona muito bem. Mas a gente tem esses desafios que têm a ver com, enfim, com mudar de alguma maneira a forma como você apresenta, de repente aquele pedaço que vai ser, né, powered by AI ali, ele tem que ter algum controle um pouco maior para que a gente consiga ter a qualidade do dado de tal maneira que a gente consiga fazer essa predição e trazer esse benefício para o consumidor, né? Então, certamente, esse tipo de adaptação num produto teria que acontecer, né? Como é que foram os testes para vocês chegarem nesse resultado, né? Vocês conseguiram com que teve uma superação dessa capacidade de conseguir, né, identificar esses critérios, né, de macia, dura, né? Como é que foi dentro dos testes? Vocês superaram as expectativas, né? Como é que dentro dessa realidade da pesquisa controlada, como é que vocês conseguiram prever essa maciez que vai fazer com que aos parâmetros que vai fazer com que os consumidores lá na frente possam ter essa possibilidade também de usar o celular para poder fazer essa verificação? Uhum. Então foi muito interessante o design de experimento, né? A gente fez da seguinte maneira: a gente tinha pares de imagem e aí a gente dava tanto para o algoritmo quanto para um ser humano, né? Simulando ali um consumidor, ele tinha que dizer qual das imagens era mais macia em relação à outra. E aí a gente tinha 3 classes de maciez, né, como eu disse, e a taxa de acerto do ser humano girou em torno de 50%, que é um pouco melhor do que um chute aleatório, que seria, né, 1/3, 33% mais ou menos ali. Mas o computador ele chegou a 75%, então ele teve um desempenho bastante superior ao ser humano. Isso tem acontecido recorrentemente em várias aplicações de inteligência artificial, né? A gente tem uma capacidade do ser humano, né? Tem uma capacidade muito grande de se ajustar, generalizar para tarefas parecidas, mas a gente tem as nossas limitações dos nossos sensores, né? Então, o que a gente consegue enxergar e perceber com os nossos olhos e tal, com os outros sentidos que a gente tem, a máquina não tem tanta essa limitação. Então, às vezes, é uma diferença muito sutil. Se numericamente for observável, a máquina ela consegue fazer essa diferença. Então, a gente observa esse impacto da máquina desempenhar melhor do que o ser humano hoje em dia, né? Com esses modelos que tem. A gente observa isso em outras aplicações. E nesse caso aconteceu a mesma coisa, foi uma margem maior do que a gente esperava no começo, mas foi bastante satisfatório, assim, o desempenho foi bem legal. A gente sempre destaca aqui como que a inteligência artificial tem trazido benefícios para o setor do agro, né? E essas pesquisas e essas evoluções tecnológicas têm trago, né, tantos benefícios para que a gente consiga, né, de uma forma muito rápida, trazer resultados para o consumidor muito interessantes. Mas a gente lembra que, por exemplo, antigamente, talvez os nossos avós, eles olhavam para a carne e diziam, não, essa carne aqui é boa, essa não tá boa, né? Olhava lá no açougue e conseguia ter esse olhar, né? Talvez botar aí uns 40 anos atrás, talvez 30 anos atrás, a gente tivesse esses avós que ainda tinham esse costume, né, de ir até o supermercado, o açougue especificamente, pedir a carne, olhava para o açougueiro e falava, não, essa aí não quero esse pedaço não, tá com cara de tá duro, né? Não, esse aqui, ó, quero aquele ali que tá com cara de tá mole. Então, quando a gente olha para um gap aí de 40 anos depois, né, a gente conseguir, pela tela do celular, poder fazer essa análise, assim, a gente olha que, de fato, são 40 anos, mas assim, é uma evolução muito rápida para a gente conseguir de ter só aquele olhar humano para um olhar da máquina que vai conseguir dar um resultado tão preciso para a gente. Uhum. E é engraçado que esse algoritmo que a gente desenvolveu, ele tem um componente que a gente chama de mecanismo de atenção, que a gente consegue investigar qual é a parte da imagem que o algoritmo olha para tomar a decisão. E aí foi muito curioso que a parte que foi importante e relevante para o algoritmo decidir é justamente a parte que está relacionada a processo de marmorização, onde você vê, né, a gordura ali mais entranhada que está relacionada com maciez. Então, nesse caso, né, os nossos avós e tal, eles já tinham isso treinado e sabiam, né? Eles olhavam, na verdade, ali tem uma gordura mais entranhada ali, mais um processo
de memorização, eu sei que a carne é mais macia. E o algoritmo, sem saber disso, né, sem esse conhecimento, ele acabou aprendendo que ali acontece alguma coisa naquela área, que ele não sabe o que é, mas que é importante para o processo de decisão dele ali. Então, então, foi uma coisa bem legal, porque dá uma segurança maior para a gente, com esse conhecimento, né, que a gente já tem pretérito ali, a gente realmente acredita que ele olhou para o lugar certo. Então, a gente acredita mais na resposta do algoritmo mesmo, né? Então, é interessante. Dentro da pesquisa de vocês utilizaram a carne bovina e também a carne suína. Foi algum corte específico, né? Fizeram testes com diversos cortes. Você falou que foram comparativos de 2 fotos, né? Então vocês tiraram a foto e a partir daí deram para o algoritmo fazer todo o levantamento, né? E aí, como é que foi feito esse processo, né? As câmeras foram câmeras de celular comum, câmeras mais apuradas? Então, o processo das câmeras foram câmeras comuns, né? Que a gente chama de câmeras de RGB, que são as mesmas tipo que a gente tem no celular. Os cortes, eles foram um pouco controlados. Então, o corte era de contrafilé para bovino. Então, as raças foram Angus e a Holstein, que são raças... Teve um pouco de Nelore também, no Brasil, no caso do Brasil. O dado foi coletado no Canadá e um pouco no Brasil também. E imagem de suína, de corte de suíno, foi o lombo, né? Que são também... existe um certo viés ali, porque são pedaços de corte em que acontece mais... Os cortes macios estão mais impregnados de gordura e isso é mais observável, né? Então, para a expansão do projeto, a gente até colocou isso no artigo científico lá como projetos futuros ali, expansão, seria justamente no caso do Brasil, a gente tentar verificar se a gente consegue inferir qualidade em cortes de frango, por exemplo, também, que é um corte muito importante para o Brasil, mas também ver outros cortes, né? Então, será que a gente... E outros critérios de qualidade. Então, a gente falou de maciez, mas será que a gente consegue ver outros critérios de qualidade que interessem aos consumidores, né? Então, foi um primeiro teste num ambiente um pouco mais controlado para a gente avaliar o potencial de expansão para outras possibilidades no futuro, né? E agora que a gente vê que dá certo e que realmente é útil, a gente está investigando, procurando se estruturar para entender essas outras possibilidades também. Dentro desse estudo aí, quais foram os desafios específicos para a carne e para o lombo suíno? Teve muita diferença? Então, tem uma diferença importante que na carne, o contraste que você observa nesses processos de hormonização que estão associados à maciez, ele é muito mais evidente, né? E aí, mesmo engraçado que para carne suína, para corte suíno, a gente nem fez um teste com os consumidores, porque o resultado era muito assim, não dava para ver. Visivelmente era muito difícil. E aí o algoritmo ele continuou performando bem, o que é um indicativo positivo, mas é mais complicado visualmente para a gente comparar e saber, olha, funciona em relação ao ser humano, porque o ser humano tem bastante dificuldade de entender ali o que é um corte mais macio para o caso do corte suíno. E aí a gente tinha nesse experimento como base uma máquina de cisalhamento, né, que basicamente simula ali uma mordida na carne e que a gente consegue entender numericamente o que é a maciez daquele corte. E aí a gente conseguia fazer essa comparação como se fosse, né, sei lá, alguém mastigando ali, não só olhando. E aí isso também deu uma segurança maior para os resultados que a gente teve. Mas tem essa diferença que a gente mesmo no mercado, a gente observa, né? Então a gente consegue inferir melhor maciez de carne vermelha, por exemplo, do que de carne bovina ou de frango, então é mais complicado ainda. Muito bem, Dário, eu vou pedir um minutinho, quero saber ainda mais coisas dessa pesquisa, mas a gente vai fazer um rápido intervalo e volta já já. Já estamos de volta com Tech Startups. Segue a gente aí nas redes sociais, @agromaistv. A gente continua aqui o bate-papo com o Dário Oliveira, que é pesquisador da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getúlio Vargas. Dário, a gente estava falando sobre os avanços da pesquisa
E dentro da perspectiva de vocês na pesquisa, existe, por exemplo, vocês fizeram testes com carne crua. Existe a possibilidade desse teste avançar, por exemplo, para carne cozida, para carne assada, por exemplo, para a gente conseguir identificar, por exemplo, se a carne do churrasco está macia? Então, esse é um desafio bastante maior. Assim, a gente acredita, né? A gente ainda não fez nenhum experimento desse tipo, então é difícil avaliar. Mas existem outras variáveis ali, né? Então, a parte da estrutura da gordura, que a gente supõe que, né, pelo esse mecanismo de atenção, a gente supõe que seja importante para o processo de decisão, ela meio que se perde no cozimento da carne, né? Então, a gente imagina que vai ser mais desafiador. Tem outras variáveis do tipo, a carne está mal passada, está bem passada, né? Será que ela está dura pelo processo de preparo e não pela carne, né? O estado da carne original. Então tem uma série de outras coisas que a gente teria que levar em consideração, que talvez até possam ajudar, mas aí a gente tem que ter esse cuidado de entender que talvez a culpa não seja, né, da carne em si, mas talvez seja do modo de preparo, né? Então é interessante, mas a gente não. Isso que a gente fez até agora não dá para a gente avaliar que funcionaria, por exemplo, num outro cenário. Cada problema acaba que é um problema e a gente tem que atacar de novo. Né? Porque a gente no Brasil aqui não abre mão de um belo churrasco, né? Então seria aí uma possibilidade. Fica aí a dica para quem sabe no futuro vocês entrarem, tentarem fazer essa pesquisa para tentar identificar isso aí. Mas voltando a falar dessa tecnologia, essa ferramenta então que vocês estão desenvolvendo, essa inteligência artificial, ela pode então ser útil, por exemplo, para a indústria, né? Na precificação da carne. Como é que vocês veem isso, imaginam isso funcionaria na prática, por exemplo, para criar preços justos, né? Ser mais transparente? Exato. Então, quando a gente pensou nesse projeto, a gente de cara não tinha nem pensado muito nisso, a gente pensava no consumidor final mesmo. Mas, de fato, assim, no processo produtivo, esse tipo de aplicação, ainda mais no ambiente controlado, que a gente sabe que né, se tiver o corte no processo mesmo, antes da embalagem ou durante a embalagem, ou mesmo amostralmente no corte, enfim, da carcaça, a gente sabe que isso pode agregar valor, inclusive para a indústria, né? Então, dizer, olha, se você quer um corte macio, a gente tem uma forma aqui que é avaliada de uma maneira. O algoritmo ele não tem um viés necessariamente claro. Se você treina de uma maneira correta, ele tem uma certa isonomia ali no processo. Então você diz: olha, aqui eu tenho um número que vai te dizer o ponto de maciez que você pode esperar e que foi medido pela máquina, né? Foi medido de uma maneira sem nenhum tipo de viés humano ou erro humano embutido ali. Tem outros tipos, mas não esse. E aí a gente pode agregar valor, falar, olha, esse corte aqui ele tem um nível de maciez A, esse tem um nível de maciez B, então se você quer pagar mais para ter certeza que a sua carne vai ter uma maciez maior, então aqui tem uma tecnologia, um valor agregado que você consegue embutir. Então certamente dá para agregar valor também para a indústria, né? Não só para o consumidor, que vai ter uma confiança maior e uma maneira mais ali, robusta de identificar esse tipo de característica do corte, né? A gente está falando de maciez, mas poderiam ser outras também. Mas a indústria ela pode embutir isso na cadeia de valor dela também, né? Com certeza. E aí isso pode também estar relacionado e estar sendo trabalhado de uma forma, por exemplo, aliada à rastreabilidade, porque o consumidor, né, lá futuramente a gente vai conseguir implantar a rastreabilidade para todos os produtos, especificamente a gente falando aqui de carne, então vai ser possível colocar. Pode ser um trabalho aliado, que ao você fazer lá, ler o QR Code daquela carne para você saber a origem, como foi todo o processo, ali também constar essa informação da maciez da carne. Então, o consumidor poder, de fato, ler o que está descrito na descrição da embalagem e, além disso, tendo a tecnologia liberada, só tirar a foto, porque vai comprovar se de fato aquela carne é macia, como diz, né, lá no rótulo da rastreabilidade. Pode ser aí uma colaboração entre tecnologias. Exatamente. A gente, como eu disse, né, no processo produtivo, a gente vê a inteligência artificial sendo aplicada em diferentes etapas ali, e aí nessa coisa de rastreabilidade a gente consegue justamente controlar desde onde veio o boi, né, enfim, onde ele nasceu, onde ele sofreu o processo de engorda,
onde foi o frigorífico que ele foi abatido, qual era a qualidade da carcaça, né? Se o processo foi controlado direitinho, não teve nenhum tipo de, né, de problema na carcaça ali. E depois no corte específico, qual foi a medida de maciez do corte que observou, o processo de congelamento, se correu bem. E no final o usuário ainda pode botar a câmera do celular ali e olhar, falar, olha, tá batendo, não tá batendo, o que disseram vale o que eu estou observando aqui, né? Então é uma coisa bem interessante que a tecnologia ela vai criando como se fosse ali várias medidas que podem ser confirmadas, consultadas, e agregar valor para todo mundo, inclusive para o consumidor, que o valor dele às vezes é, olha, eu quero pagar um preço justo pela carne. Então, se o que eu quero é uma carne que não precisa ser macia, eu pago um preço justo por isso. Se eu quero uma carne que é muito macia, porque não serve para grelhar, por exemplo, então eu quero pagar um pouquinho mais, mas eu quero ter certeza que eu vou ter a carne na qualidade que eu espero, né? Então, é um ganha-ganha, é bom para todo mundo quando a tecnologia ela é embutida no processo né, nessa forma, todo mundo sai ganhando, né? Então, é muito bom. Sobre essa colaboração internacional aí com o Canadá e os Estados Unidos, né? Quais foram as maiores vantagens dessa parceria entre esses países nesse projeto? Quais foram também os diferenciais que vocês puderam agregar, cada um levando um pouco daquilo, né, que pesquisa entre a tecnologia? Então, lá esse grupo é um grupo interessante porque o Wisconsin é um estado nos Estados Unidos que tem muita tecnologia embarcada, tanto em gado de leite principalmente, mas também em gado de corte. E aí esse grupo, né, que é um professor João Dória, que é inclusive um brasileiro, fez mestrado doutorado na Exalc, fez graduação na Bahia, foi, né, para os Estados Unidos e migrou e hoje em dia é professor lá. E eles têm essa ideia de ter um coxo, né, um ambiente de criação enfim, de bovinos ali, que é um 4.0, 5.0, que você tenha câmera em todo quanto é lugar, que você observe o desenvolvimento, o comportamento do gado ali, né, ou das vacas, sensores de gás, enfim, um cenário que é todo sensoriado para que você consiga ter um monte de dado e aí você tem aprendizado de máquina tentando entender como é que são esses processos, né? Então, produção de leite, qual é o processo né, que a vaca vai emagrecendo, então você não quer que ela fique doente, ou no processo de engorda, o contrário, né? Se o que você está dando de ração ali de comida, o processo de engorda está na qualidade que você imagina, né? O interessante é que a gente é uma escola de matemática, né? Então, todos os métodos, tudo que precisa, e quando você vai complexificando o que você está querendo observar, né, os métodos também vão ficando mais rebuscados, existe uma hora que tem um limite ali, tanto do entendimento do problema de agricultor específico ali, quanto eles das métodos e tecnologias que eles podem trazer para dentro. E aí a gente trabalha justamente dessa maneira muito interdisciplinar, nessa interface ali, que é onde nasce realmente tecnologia de impacto para a sociedade, né? Então é muito, muito relevante a gente conseguir criar esse tipo de colaboração e nutrir, né? Então é muito gratificante, assim, a gente tá expandindo cada vez mais a colaboração, tem dado muito certo, eu fico muito feliz, acho que eles também, então é muito bom. A gente quando olha para essa tecnologia, né, voltando a falar como os nossos avós faziam essa análise da carne, e olhando para a tecnologia a gente vê o quanto que isso evoluiu num curto período de tempo, né? Se a gente for olhar aí de gerações, né, tipo se a minha avó, né, a gente olha para trás aí, quando a gente olha, eu tenho 40 anos, você imagina, quando a gente olha para trás e quando eu era criança, eu lembro dela escolhendo a carne e tendo essa percepção, né? Se a carne é macia, se não é, se está boa, se não está. A gente tem falado muito sobre a tecnologia utilizada a favor, né, do consumidor, a favor do agro, né, trazendo esses benefícios, né, não só, né, de sistematizar todos esses dados, né, porque tudo isso que vocês estão fazendo leva, né, junta um conjunto de dados bastante robustos para treinar essas tecnologias, essas inteligências artificiais, que dão para a gente também inúmeros resultados importantes de dados que a gente consegue aplicar. No caso da pesquisa de vocês, o foco é aplicar no consumidor, mas a gente também pode levar para a indústria para agregar valor e conseguir fazer com que a indústria melhore todo esse processo e consiga, por exemplo, oferecer
cortes de melhor qualidade, seja, né, na estrutura de maciez, mas também encontrando talvez uma melhor forma de fazer o corte daquela carne, né, para que o consumidor então tenha um melhor corte para o consumo, né, para aquele churrasquinho do final de semana. Então, quando a gente olha para isso, é um conjunto muito importante de dados que faz todo esse treinamento com a inteligência artificial, que vem trazer um resultado bem significativo e importante. A gente está falando agora, ia falar de futuro, mas para agora mesmo, né, num futuro não tão longe, vamos dizer assim. Exato. Então, acaba que essa coisa da inteligência artificial é interessante, né? Porque ela tem assim, o boom assim, que teve um impacto, que todo mundo hoje em dia fala muito disso, né? Tem ali uns 5 anos, vai no máximo, né? Começou um pouco em 2015, essa revolução, mas o impacto mesmo que foi um pouco a partir de 2020 que a gente começou a ver no nosso cotidiano um impacto ali grande. E aí, essa revolução ela é causada justamente, enfim, a gente fala, né, em inteligência artificial de 3 coisas, né? Então, a capacidade dos modelos, a capacidade computacional, que aumentou muito, e principalmente a disponibilidade de dados, né? Então, sem dados, a gente não consegue, de fato, fazer essas coisas. E hoje em dia existe uma profusão de dados assim, imensa. E aí isso é o que permite a gente conseguir desenvolver esses modelos que conseguem, de fato, emular as decisões que a gente, na verdade, né, tem uma rede neural dentro da nossa cabeça que aprende, por exemplo, o tempo inteiro, desde que a gente nasceu. Então a gente acumula um conhecimento, por isso que a nossa avó sabia olhar a carne e decidir, e a gente, criança, não sabia, né, ainda. Adulto talvez saiba mais ou menos, e ela que já acumulou, né, anos de experiência ali na cabeça dela, vendo e olhando, via, comprava, pô, essa não, via, comprava, essa sim, via, comprava, essa não. Ela olhava e já sabia, falava, essa aqui eu sei que não é, essa aqui eu sei que é macia. Então, esses algoritmos também é mais ou menos a mesma coisa. A gente precisa desse volume de dados. E aí o treinamento é como se a gente pegasse alguém e falasse assim, olha, tá aqui um exemplo de macio, um exemplo de não macio, um exemplo de macio, um exemplo de não macio, agora me diz o que é, macio ou não é. E aí o algoritmo consegue. Então, é bem interessante, assim, é uma área que enfim, eu sou suspeito, eu acho uma área super interessante, porque ela emula um pouco o que é a nossa experiência de vida mesmo, né? Visão computacional a ver com imagem, mas a gente tem outras, né? Tem processamento de linguagem natural para leitura e escrita, tem, enfim, uma série de áreas, sub-áreas ali, todas elas relacionadas com a gente ali como ser humano. É muito interessante. Muito bem, Dário. Quero agradecer a sua participação aqui no Tech Startups, dizer que a porta está aberta para quando tiver novidades em relação à pesquisa. Assim que ela evoluir, volta para contar para a gente. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Estamos a posto aqui. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E se você quiser assistir essa e outras edições do Tech Startups, é só acessar o nosso canal no YouTube, @AgroMaisTV. Até a próxima!